10. Eu vou ler a partir do versículo 10. Amém? Vou dar graça. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a sua palavra. Pedimos direção pelo teu Espírito que nos guie hoje nessa porção que teremos, que seja de proveito, que estejamos com corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que os irmãos queiram falar algo, que falem pelo seu Espírito. Essas coisas te pedimos e te damos graças também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou ler a partir do versículo 10. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós vimos a semana passada, né? Ele estava tratando nesses versículos anteriores, de 7 a 10, o que a lei poderia acarretar quem adotasse a lei como o modo de buscar a santificação, a aceitação diante de Deus. E esses versículos de 7 a 10 falava de o juízo governamental de Deus sobre aqueles que queriam guardar a lei. Isso trazia o juízo governamental. E existiam, a gente viu no último versículo, na última vez, no versículo 10, fala aquele que vos inquieta. Então, existia um que inquietava, que era o legalista, que queria impor uma série de regras para que, por meio delas, eles obtivessem uma melhor vida espiritual ou qualquer coisa assim. E no versículo 12, a gente vê que fala isso já no plural. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E é isso exatamente o que faz o legalismo, né? Geralmente é um que é o cabeça do negócio, que impõe esse legalismo, e logo ele encontra ouvintes e seguidores para começar também a disseminar e participar com ele dessa má obra que é querer impor a lei para quem é salvo, né? O cristão vive agora debaixo da lei do Espírito de vida. Isso é bem claro nas Escrituras. A gente vai falar disso mais à frente. Mas é interessante que nesse último versículo dessa sessão de 7 a 10, que é o versículo 10, nós voltamos nele, né? Eu poderia ter começado do 11, mas aqui, apesar de ser uma verdade que os promotores
do mal, de disseminar o legalismo, ele não estava, de modo nenhum, Paulo não estava querendo dizer que todos os Gálatas, todos aqueles da região da Galácia, eram culpados por isso daí. Porque sempre que existe aquele que dissemina uma má doutrina, tem os que, às vezes, caem na conversa deles ou caem naquele zelo que tem intenção, né, de ganhar seguidores. E, no final, o que acontece é que esses que caem, eles não são tão culpados como aquele que é o líder dessa má doutrina, né? Por isso que ele fala aqui, eu, porém, irmãos, aliás, versículo 10, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o julgamento, o juízo, né? Não é condenação no sentido, já explicamos o que é condenação, né? O que Paulo está dizendo aqui é que ele confiava a respeito dos Gálatas, do Senhor, de que eles não iam discordar do que ele estava falando, que aquele que inquieta vocês sofrerá o julgamento. Ele confiava no Senhor de que o Senhor ia esclarecer eles e nem todos iriam continuar seguindo essa total falta de entendimento do que é viver na liberdade do Espírito e não debaixo de um jugo de lei que possa, de qualquer forma, querer, se bem que às vezes por boa intenção, né, de querer melhorar, ser mais aceitável para Deus, como a gente ouve várias vezes, o que eu faço para ser mais aceitável para Deus? Você não precisa fazer nada, você já é aceitado em Cristo. O que eu faço para Deus dar alguma coisa para mim em troca? A conexão do irmão deve ter caído, mas ele estava introduzindo o que nós havíamos estudado na semana passada, que dos versículos 1 até o versículo 15 do capítulo 5, Paulo faz a primeira de 7 exortações, né? Nos capítulos 5 e 6 de Gálatas, Paulo vai fazer 7 grandes exortações. E a primeira grande exortação tem a ver com o permanecer firme, né? Lá no versículo 1 fala isso. Estais, pois, ou seja, permanecei, pois, firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, tudo que ele fala a partir do versículo 2 são razões, motivos para reforçar essa primeira grande exortação, que é de permanecer firme na liberdade e não no jugo da lei. E aí ele vem nos versículos, a partir dos versículos 2, ele vem informando os pontos negativos de se adotar a lei e no que nisso realmente tira a nossa firmeza na liberdade a qual nós recebemos na obra de Cristo, né? Pela fé na obra de Cristo. E no último trecho que o irmão estava falando, dos versículos 7 a 10, mostra que uma das razões de não se permanecer firme é justamente em que a consequência de se adotar a lei traz o juízo governamental de Deus. Isso aí é uma das várias razões citadas aqui nesse trecho para que nós possamos permanecer firmes na liberdade que Cristo nos libertou, né? E a partir do versículo 11, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então, nesses versículos 11 e 12, Paulo ele mostra mais uma razão para nós permanecermos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Porque ele mostra aqui no versículo 11
que se nós adotarmos a lei, nós removemos o escândalo da cruz. E isso não é uma característica do cristianismo, né? O escândalo da cruz é uma característica do cristianismo, de que alguém, né, tomou sobre si os nossos pecados, levou todo o pecado da humanidade. E se a pessoa tende a adotar a lei, ela não tem por que ser perseguida pelos judaizantes. Se um crente adota qualquer princípio de lei, ele não tem por que ser perseguido ou criticado pelos judaizantes. Logo, é como Paulo fala aqui no versículo 11, o escândalo da cruz está aniquilado. E nós sabemos que uma das características da conversão é nós sermos perseguidos e estarmos envergonhados por conta disso. As pessoas perseguem os cristãos, o mundo persegue os cristãos, odeia os cristãos por conta da obra de Cristo. Ou seja, o mundo odeia ao Senhor. Logo, o mundo odiará também aqueles que são seus discípulos, né? Os filhos de Deus. Mas, se o crente busca o caminho de adotar a lei, ele está, obviamente, se livrando desse escândalo e estando de bem com o legalismo, estando de bem com o mundo, e ele não, esse escândalo da cruz não persegue. Aqui no versículo 12, ele fala, eu quereria que fossem cortados, no plural. O irmão falou que, lá no versículo 10, ele fala, mas aquele que vos inquieta. Talvez um líder judaizante, uma pessoa proeminente que estava pregando o fermento, pregando uma doutrina, um mal doutrinal ali no meio dos Gálatas, ele citou um. Mas no versículo 12, ele já cita no plural. Eu quereria que fossem cortados, ou seja, plural. Significa, irmãos, que um pouco de fermento leveda toda a massa, como está lá no versículo 9. Ou seja, quando o mal doutrinal entra e ele não é tratado, infelizmente, ele acaba contaminando mais pessoas e isso acaba se tornando grave no meio de uma assembleia. Então, todo mal tem que ser cortado, todo mal doutrinal, todo pecado tem que ser cortado imediatamente pela raiz. Então, mais uma das razões de se permanecer firme na liberdade em que Cristo nos libertou, é justamente que, se eu seguir a lei, eu estou removendo o escândalo da cruz na minha vida. E isso não é, obviamente, o que o Senhor quer de nós. Desculpa aí, acabou a bateria do meu computador, ele desligou, deu um shutdown aqui. É interessante esses versículos, porque além do caráter de fermento, Paulo agora passa, a partir do versículo 11, a falar da natureza enganadora que tem essa doutrina, esse tipo de má doutrina, né? Porque ela tenta passar a perna na pessoa, assim, falando, olha, se você fizer isso, você vai ter vantagens de fazer isso. Guardando a lei, vocês vão se livrar do escândalo da cruz. É isso que Paulo está falando no versículo 11. Eu nunca tinha entendido direito esse versículo, mas basicamente, e já ouvi pessoas falarem que aqui Paulo está afirmando que ele pregava a circuncisão. Ele não está falando que ele pregava a circuncisão. Para entender esse versículo, entenda o que Paulo está falando. Irmãos, se prego a circuncisão, então eu não devia ser perseguido. Logo, o escândalo da cruz, se eu pregasse a circuncisão, o escândalo da cruz ia ser aniquilado. O que significa isso? O que mais fazia os judeus perseguir o cristão era o fato de que eles não aceitavam que os gentios podiam entrar nessa mesma bênção e também eles estavam rejeitando a lei. Eles achavam que o cristianismo punha um fim na lei, acabava com a lei, acabava com a religião, acabava com o povo de Israel, porque ele ia ser deixado de lado. Então, eles batiam firme nisso. Então, se pelo menos eles aceitassem a lei, Paulo está falando, se eu pregasse aqui a circuncisão e vocês aceitassem, ninguém ia te perseguir. E o escândalo da cruz seria aniquilado. Ninguém ia ficar achando que cristão é errado de estar seguindo.
Mas não era isso, na verdade. Ele fala, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ou seja, esses que estão espalhando essa ideia de que circuncidando você conseguiria ter paz com os judeus, ou pelo menos menos agressão, isso fere, é uma falsa promessa e fere também a própria identidade do cristão. O cristianismo é ser perseguido pelo mundo. Você espera ser um cristão que vai estar de bem com o mundo? Não vai. O mundo não vai aceitar. Mas toda vez que você falar de Cristo, aqueles que são contra vão se rebelar contra você e vão passar a te agredir, a te perseguir e tudo mais. Quer seja no emprego, quer seja na escola, quer seja onde você estiver. A hora que você se identifica como cristão, você vai encontrar outros cristãos que vão estar contentes de ver que você é cristão. Mas aqueles que se opõem, que não aceitam o cristianismo, eles vão te perseguir, eles não vão só ficar quietos. Eles não vão ser politicamente corretos, eles vão te agredir mesmo, entendeu? E isso faz parte do cristianismo. Se nós cremos, também devemos sofrer por ele. Se cremos no Senhor, também sofremos por ele, porque o mundo nos persegue, né? Então, esse versículo fica bem claro nesse sentido. Até aí. Aqui no versículo 12, que diz assim, eu quereria que fossem cortados, né, no plural, fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Na versão do Darby, né, no comentário do irmão, diz que o sentido aqui é que Paulo desejava que eles cortassem fora a si mesmos, né? Ou seja, o apóstolo Paulo desejava que esses judaizantes, eles tomassem a iniciativa de se separar dos santos, de maneira que os santos ficassem livres, né, das suas influências. Mas, de qualquer forma, esse versículo, tanto na versão do Darby como na versão em português, fica claro, precisa ser cortado. Esses que vos inquietam, esses que introduzem o fermento, esses que introduzem lei, princípio de lei, eles devem ser cortados. Né? Que o ideal seria que eles não se filtrassem, ou se já estivessem infiltrados, que eles saíssem por si mesmos. Mas eles precisam estar cortados, para que a Assembleia não sofra dano. Isso é um princípio de Deus, né? Aquele que corrompe a casa de Deus, Deus julga. E fica na mão de Deus, né? Isso é Deus que tem que julgar. O irmão comenta, inclusive, que a gente acha estranho que ele fala desses judaizantes, inclusive que eles deveriam ser cortados, e por que ele não dá nenhuma ordem para que a Assembleia age em disciplina e coloque esse homem fora? Eles estavam tão envolvidos com o legalismo e achando que o legalismo era uma coisa que os tornava tão espirituais e estavam tão orgulhosos de serem guardadores de uma lei que eles tinham criado, um sistema de seguir alguma coisa para ser melhor, que eles não podiam enxergar isso. E não tinham força espiritual, porque uma vez que você vai para o legalismo, você perde toda a sua força espiritual. Ele acaba com nós vimos lá, a primeira coisa que faz, ele fala contra a sua filiação, ele mexe com a sua posição de filhos e muitas outras coisas, mas que o legalismo traz, né? Mas entre essas, eles perdem o poder de agir. Eles ficam praticamente inoperantes. E como você vai uma assembleia que está fraca assim, vai conseguir impor uma disciplina? Porque eles mesmos estavam seguindo a mesma coisa. Se fosse colocar em disciplina, e a Assembleia inteira colocar em disciplina, quando ocorre uma situação dessa, em que a fraqueza é tão grande, porque o mal já foi permitido por tanto tempo e não foi tratado, e aí vai uma dica, né? Nunca deixe alguma coisa para ser tratada mais tarde, mas trata no começo, porque depois que se enraizou, fica muito mais difícil você tratar com um grupo maior. Mas se você pegar logo no começo uma coisa, já identificar, e no Senhor, né, lógico, pelo Espírito você julgar a coisa, a Assembleia tomar a decisão, fica muito mais fácil. Mas se deixa correr a coisa, às vezes a Assembleia sofre por anos a fio por isso. Inclusive o irmão narra aqui
de testemunhos de irmãos que viram que assembleias legalistas sempre foram um desastre. Existia contenda, existia discórdia, que a gente vai ver na próxima coisa aqui, no versículo 13 em diante, que quando você adota a lei, a outra coisa que ele produz é manifestação da carne na vida do crente. E é por essa razão que ele fala aqui, muitos dizem aqui também que Paulo está falando que nós temos a lei para cumprir. O versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso dizia a lei. Ué, se eles estavam seguindo uma lei, e a lei dizia que tinha que amar, o versículo 15 fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, se o legalismo fosse uma coisa boa, a lei diz que se cumpre numa só palavra, que é amar o seu próximo, mas eles estavam brigando entre eles. Havia discórdia, contenda, e estava devorando uns aos outros. Então, vocês não estavam... O que a lei estava fazendo para vocês? Manifestando a carne. Porque é isso que a lei faz. A lei não dá poder para você ter amor. Ela demanda amor dos homens. É o que está escrito aqui. O que diz a lei? A lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas não dá o poder para fazer isso. Então, se eu quero voltar para o legalismo e me colocar debaixo do legalismo, eu não vou amar meu irmão. Ao contrário, eu vou ser um crítico de cadeira, porque se eu tenho a minha base de lei e estou seguindo ela, e olho e vejo que tem os que não estão seguindo, eu comparo com essa base de lei que eu tenho. E aí passa a ser ela o parâmetro, e eu tenho como criticar. Ó, você não está andando certo, porque você não está andando como eu. Se você estivesse andando como eu, você estaria mais próximo do Senhor. Só que o que eu estou fazendo? Eu não estou próximo do Senhor, porque eu não estou amando meu irmão, eu estou brigando com ele, eu estou acusando ele, eu estou sendo... E assim é o que Paulo está falando aqui. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. E é isso exatamente que o legalismo traz, irmãos. Já tivemos experiência disso entre nós. É isso que o legalismo traz. Ele traz discórdia, ele traz conflitos na Assembleia, a ponto de reuniões ser verdadeiras batalhas de dois lados. Fala um versículo, um para rebater o outro dá o outro versículo para responder o que se falou, e a Assembleia fica lá no meio da briga dos lobos, as ovelhas ficam ali perdidas sem saber o que fazer. Ficam totalmente desorientadas. A reunião não serve para absolutamente nada. Não há edificação, não há consolação, não há exortação e não há amor. Porém, só discórdia. Ele fala, cuidado que vocês não venham se consumir uns aos outros, porque vai acabar acontecendo isso. Vai acabar dividindo e vai se perder tudo do que vocês têm. Mas não, o legalismo produz isso e é o que ele estava tentando mostrar para os Gálatas, que não havia nenhuma vantagem de querer guardar qualquer tipo de lei. Paulo, então, dos versículos 13 até o versículo 15, ele nos dá mais uma razão, né, para que nós possamos permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E que razão é essa? Que outra razão é essa, além das várias razões que ele já nos deu nos versículos 2 em diante? É que se o cristão ele adota a lei, ou o princípio de lei, ele simplesmente abre a porta para a manifestação da carne na sua vida, né? Versículo 13, ele deixa isso bem evidente. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, se eu adoto o princípio de lei, eu estou deixando a porta aberta, né? Estou abrindo a porta na minha vida para a manifestação da carne. E como o irmão Disseu disse, e o irmão Bruce fala bem no comentário, é que esse versículo 14, ele parece ser uma contradição do que Paulo está falando, né? Parece ser uma contradição, mas não é. Paulo está argumentando, ele está ligando os versículos 14 e 15, que devem ser lidos juntos,
para que ele mostra claramente que os Gálatas, em princípio de lei, eles não conseguem guardar o mandamento. No versículo 14 ele fala: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês querem adotar o princípio de lei, vocês querem adotar esse tipo de princípio, mas isso só dá o quê? Carne. É como o irmão comentou agora há pouco. É só carne, é só contenda. E aí ele prova: olha, a lei fala que a lei se resume, se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas vocês tendo como argumento o guardar a lei, vocês não cumprem a lei. Como lá no capítulo 4 ele também já tinha dito que para o homem é impossível cumprir a lei. E aí ele fala: ele mostrou a realidade dos Gálatas. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. E essa realmente é a característica. Com o suposto argumento de preservar a carne, quem adota o princípio de lei tem um suposto argumento de preservar e não agir pela carne, mas o resultado é justamente o oposto. O resultado é carne. O cristão ele abre a porta da sua vida para uma vida carnal, né? Então, Paulo aqui ele deixa bem claro nesses 3 versículos mais uma razão para nós permanecermos firmes. Firmes em quê? Na liberdade em que Cristo nos libertou. Né? Fazendo coro lá a primeira grande exortação que Paulo faz a partir do versículo 1. A primeira grande exortação que ele faz nos capítulos 5 e 6, que é de permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, uma razão para nós permanecermos firmes é justamente não abrir a porta, né? Adotando o princípio de lei em nossas vidas, não abrir porta para dar ocasião à carne. E, obviamente, a partir dos próximos versículos, né, dos versículos 16, ele vai mostrar outras exortações a respeito da liberdade com que Cristo nos libertou. E é interessante que a adoção do legalismo, inicialmente, era para se fazer mais espiritual, né? Se parecer mais espiritual. Mas é isso que a lei faz. A lei, ela mostra tudo que o homem é na carne. Ela não mostra, ela não dá poder para fazer nada, né? E aquilo que você pensa que vai te ajudar para promover você para um nível maior espiritual, ao contrário, leva você para um ponto em que Paulo tem que falar assim, ó, presta bem atenção, tome cuidado, para que vocês não acabem consumindo um ao outro. Porque é isso que vai acabar acontecendo. Vai acabar um indo para um lado e outro para o outro. E é o que a maioria das divisões que ocorreram, muitas das divisões que ocorreram, era puro legalismo da parte deles, das partes. Né? Pelo menos uma das partes tinha legalismo. Né? Eu me recordo uma assembleia que por anos, eu estou falando de anos aí, foi 20, 30 anos que conviveram com um tipo de legalismo, mas a pessoa que era o que encabeçava tudo, ele tinha um cuidado pela Assembleia, um zelo e tudo mais, mas no final, o que foi revelado é que, na realidade, ele era tudo aquilo que ele pregava como a regra, ele não cumpria. Porque várias coisas que falavam, né? Eles tinham várias coisas, pequenos detalhes, eu não estou querendo encher a cabeça de ninguém com isso, mas é interessante para vocês verem que ponto chegava. Não tinham propriedade, eles não podiam ser dono de nenhuma propriedade. Eles sempre que tinham uma casa, era alugada. Então, o casalzinho novo casava, alugava uma casa. Porque eles falavam que Abraão vivia em tendas, então o cristão também devia viver em tendas. Eles não usavam cartão de crédito. Nenhum deles podia ter cartão de crédito. Se visse um cartão de crédito na sua carteira, você não era espiritual. Por quê? Porque o crédito era gastar um dinheiro que você não tinha ainda. Então, o cartão de crédito não era uma coisa de cristão, porque o cristão não devia gastar aquilo que ele não tinha. Então, ele não usava um cartão de crédito. Vi, inclusive, um que deixou de casar com uma irmã porque ela usava cartão de crédito.
E quando ele falou assim, olha, você tem que parar de usar o cartão de crédito, eu falei assim, mas que você vai casar comigo porque eu não vou ter cartão de crédito? Então você não é por causa de mim. E separaram. Outra coisa, o trabalho deles. Normalmente, eles eram, aquela cidade era uma cidade de muito plantio. Eles plantavam muitas coisas lá. O irmão não podia ser dono da terra. Ele tinha que arrendar a terra de alguém e plantar nessa terra alugada. Ele pegava e pagava de acordo com o que ele consumia. No final das contas, não podia ter televisão em casa. Quem tivesse televisão estava fora. Até que era uma boa coisa, porque televisão nunca foi um bom objeto para ter dentro de casa. Mas pregava-se que não podia ter televisão. Não podia escutar televisão, não podia escutar música, na época do rock and roll, essas coisas. Só que no final da vida dele, quando esse, que era o cabeça de tudo, morreu, que a família foi ver, ele era dono de propriedade de quase metade da cidade. Em muitos lugares ele tinha propriedade. Descobriram que no celeiro da casa dele tinha televisão, ele ficava assistindo, ele não tinha dentro de casa, mas ele tinha no celeiro. E assim por diante. Quando descobriram tudo isso daí, foi um choque assim, né? Puxa, mas ele pregava tudo contra, né? E fazia tudo, né? E um de seus filhos, que também era um legalista, a Assembleia estava desconfortável há muito tempo com ele. Quando tudo aconteceu, que foram conversar com ele, ele simplesmente se pôs de disciplina. Ele falou, eu não vou mais na Assembleia porque eu sou santo, então eu sei o que tem que ser feito. Eu não vou mais na reunião. E não foi mais. A sua esposa continuou indo, faleceu e ele não vai na reunião, até hoje. Então, esse é o que o legalismo faz. Ele pensava que ele era tão espiritual que até a disciplina, ele que se impôs na disciplina. Ele falou, então eu vou ser disciplinado. Eu me disciplinei. Pronto, acabou. Está resolvido. É a loucura do homem fazer isso. Mas é exatamente isso que o legalismo faz. Ele te dá a falsa impressão de que você é melhor do que os outros, porque você está fazendo aquelas leis, você está cumprindo aquelas leis. E o fato de você achar que você é melhor, você critica, você aponta o dedo, mas você não faz, porque você não tem poder para fazer. Esse é o ponto. A lei, por mais branda que ela seja, você não tem jeito de fazer. Quanto mais ainda se for guardar os mais de 600 coisas que tem a lei de Moisés, mais de 600 itens para se guardar. Como que eu vou guardar um negócio desse? Não tem jeito. E para onde me leva isso? Para longe, cada vez mais longe do Senhor. Porém, agora, e isso é uma pergunta, eu tenho visto em todas as lives que eu participo de perguntas e respostas, que a pergunta mais frequente entre todos é: como eu faço para saber a vontade de Deus? Como eu faço para andar no Espírito? O que eu devo fazer para servir a Deus? Então, a resposta se resume em um versículo. Versículo 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não é simples. Qual lei tem aqui? A lei do Espírito de vida só. O que devo fazer? Ande na lei do Espírito de vida. Ela te libertou de tudo isso. Você está livre para servir a Deus. Porém, toda vez que a gente fala de liberdade para servir a Deus, muitos entendem que Deus nos libertou da escravidão do pecado para que agora eu pudesse fazer tudo livremente, sem problema, sem consciência, porque Deus já pagou todos os meus pecados, então eu posso fazer tudo que não tem problema. Não, Deus nos libertou para sermos livres para fazer a vontade da carne, mas livres para servir a Deus, porque nós não éramos livres para servir a Deus enquanto ainda inconversos. Nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos ao pecado, à lei do pecado e da morte. Quem trata muito bem isso é Romanos 8. Porque Romanos 8, os 4 primeiros versículos, coloca a base do que é a lei do Espírito de vida em contraste com a lei do Espírito de morte, a lei do pecado e da morte. E do versículo 5 até acho que o 16, ele mostra de forma prática como é que é. Então, quem dá uma lidinha em Romanos 8, de 1 a 16, vocês vão ver o que a carne deve fazer para ser colocada no seu lugar e como andar em espírito. Então, a resposta, em um versículo, seria andar em espírito
e não cumprireis. Não é assim, andar em espírito não cumpra. Não é a sua vontade de deixar de cumprir. É que andando em espírito você não cumpre os desejos da carne, porque você está em espírito. Porque quem está na carne não pode servir a Deus. Porque a carne é inimiga de Deus. Porém, se você andar em espírito, você não serve a carne, serve a Deus. Você está livre para servir a Deus. Essa é a liberdade do espírito de vida. E essa é o terceiro, nesse versículo 16, é a terceira exortação, a segunda exortação que ele dá para nós. A primeira é permanecer firmes e a segunda, andar em espírito. Andar em espírito é uma coisa que muitos querem falar. Como é que eu faço para andar? O irmão dá a resposta também. Outro irmão dá uma resposta. Ele fala, você tem que conhecer a doutrina para andar em espírito. Se você não conhecer a doutrina e quiser andar, você não vai conseguir andar, porque você não conhece a doutrina. A doutrina não faz, para mim, o fato de eu não conhecer a doutrina, eu não vou conseguir andar, porque o meu andar não faz a minha doutrina, mas a doutrina que faz o meu andar. O molde para andar é a doutrina. E eu não faço a doutrina existe, a doutrina, as santas palavras de Deus está aqui. E conhecendo ela, eu ando em espírito. São duas coisas que têm que ocorrer, mas na sua ordem. Primeiro, eu tenho que crer corretamente antes de querer andar corretamente. Essa é a verdade. Eu tenho que crer no que é correto. Quantos e quantos irmãos creem em coisas que Deus nunca prometeu, mas depois quer andar corretamente na presença de Deus? Não, você tem que crer. Por exemplo, a aceitação do crente para com Deus. É uma constante pergunta assim, o que eu faço para ser mais aceito por Deus? Como se eu não fosse totalmente aceito, tivesse alguma coisa para eu fazer para ser aceito. Não tem. Ele nos aceitou no amado, em Cristo Jesus. Não é em nós mesmos. Se eu olhar para dentro para ver se Deus me aceitou, eu não vou ver nada disso. Mas se eu olhar para Cristo, ele lá na presença, à direita de Deus, eu vejo, eu fui aceito em Cristo Jesus, porque estar em Cristo é estar diante de Deus na mesma posição em que Cristo está. E é aí que então nós entendemos o que é andar em espírito. Porque andar em espírito é o normal do cristão. Porque se ele está na carne, ele não está no espírito. Não tem jeito de um cristão andar nas duas situações. Um irmão faz um exemplo que eu achei interessante. O peixe está muito bem na água, mas ele não consegue sair dali e sair voando. E o pássaro voa muito bem, mas ele entrou na água, ele não vai ficar por muito tempo debaixo d'água. Assim também, nós que somos agora criaturas celestiais, somos a nova criação, andamos numa atmosfera propícia para nós, que é em espírito. Quando nós estamos tendendo para as coisas da carne, nós estamos andando em desobediência, na verdade, a essa lei do espírito de vida. Então, o Espírito Santo que habita em nós é uma coisa. Nós andarmos em espírito é outra coisa. Não é o fato de eu ter crido no meu evangelho da minha salvação e ter sido selado que eu já estou em espírito. Não. O Espírito habita em mim e ele, sim, me leva a entender que eu estou fazendo o que é certo e o que é errado, ele me guia. Porém, andar em espírito é diferente de ter o Espírito habitando em nós. Então, o versículo 16, andar em espírito, e desse jeito, vocês não vão cumprir a concupiscência da carne, porque vocês estão em espírito. É bem simples, mas é difícil, às vezes, da gente aceitar isso. Eu digo, nós temos que fazer que nem Abrão. Deus falou, ele creu e isso foi imputado por justiça. Deus falou, olha, andar em espírito. Isso eu creio que eu posso andar em espírito porque Cristo está nos céus e o Espírito Santo foi lançado aqui na terra e habita no crente e eu tenho agora essa atmosfera para poder andar. É da qual eu devo respirar. Agora, se eu quiser ficar debaixo d'água, segurando a respiração por 5 minutos e ver o que dá, pode fazer, mas não vai ser agradável.
Se você, como cristão, que deve andar em espírito, esse é o estado normal, quiser fazer as obras da carne, você pode tentar por 5 minutos tampar a respiração da carne lá, mas vai ser duro, você vai sofrer, vai ser uma hora que você vai falar, eu não quero mais isso aqui. Então é aqui que começa o próximo assunto que ele vai falar desse conflito do cristão andando em espírito, não satisfazendo a vontade da carne. Até aí. Tem uma pergunta no chat. A pergunta da queda de Adão até Moisés, lei, o homem era livre para errar sem julgamento? Nunca o homem foi livre para errar. Nunca. E nunca ficou sem julgamento. O que é o seguinte, o que fala na palavra é que desde Adão até Moisés, a culpa não era imputada porque não existia lei, mas o pecado existia. Entendeu? O pecado existia. Só não tinha a placa lá dizendo que é pecado. Porque a lei não foi a lei que trouxe o pecado para o mundo. O pecado já existia. A lei demonstrou o pecado. Vocês já viram aqueles testes que fazem para droga, né? Você vê nas reportagens de pessoal no aeroporto tentando transportar a cocaína. Eles pegam e falam, tem bota uma gotinha no cotonete, olha, tem uma loção, uma solução aqui que eu vou botar aqui. Eu vou passar nesse pozinho, viu? Se ficar azul, é cocaína e você está preso. Ué, só é cocaína na hora que fica azul o negócio? Não. A cocaína estava ali. Mas o azul mostra que ela é cocaína. O pecado estava lá. A lei mostra, é pecado isso aí. Mas ele já existia desde a queda de Adão. Por isso que a morte existia desde Adão até o último homem que está aqui. A morte passou para todos, porque um pecou, todos pecaram. Eu creio que Deus punha os pecados desde Adão até Cristo. É como se Deus pegasse todos os pecados e pusesse numa prateleira e fosse arquivando ali. E fazia memória de pecado através dos sacrifícios dos judeus, e até que veio Cristo. Quando veio Cristo, tratou tudo isso. Todos os que tiveram fé durante a sua vida na obra de Cristo, ainda que não sabendo exatamente o que era essa obra, mas tiveram fé na palavra de Deus, foram justificados pela fé, tiveram seus pecados pagos. Ou seja, uma vez que ele teve fé, ele tinha nascido de novo. Eram nascidos de novo. Por isso que a gente diz que os santos do Antigo Testamento eram nascidos de novo, mas nunca foram selados pelo Espírito Santo. Nós, agora, na dispensação da graça, quando cremos, somos selados, porque é uma outra dispensação e um outro grupo de pessoas com quem Deus está tratando, que é a igreja. Essa que é a noiva de Cristo, essa sim é selada e vai estar com ele numa posição de privilégios que os outros não têm. Porém, eles tinham seus pecados como que colocados nessa prateleira no seu tempo de ignorância até que viesse aquele que ia libertá-los. Por isso que fala que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. Porque enquanto não viesse Cristo para as primícias dos que dormem, né? Viesse Cristo morrer e ressuscitar, eles não seriam aperfeiçoados. E nós, até que Cristo venha nos arrebatar, nós também estamos sendo aperfeiçoados. A perfeição nós vamos ter só no arrebatamento, que é a redenção final de nossos corpos. Tem uma outra pergunta aqui no chat. A igreja em Laodiceia é um exemplo de quem quer andar em espírito e na carne ao mesmo tempo? E que Cristo irá vomitar da boca porque és morno? Se Laodiceia um exemplo de alguém que quer viver no espírito e na carne ao mesmo tempo. Eu creio que não no espírito, porque o Senhor está fora, do lado de fora batendo. Porque eles chegaram num ponto em que eles estão tão cheios de si, que eles falam, estou rico e abastado, não tenho necessidade de mais nada. Mas não sabem que são pobres, cegos e nus. Mas o estado morno deles, que o Senhor fala, né, que eles não são nem quente nem frio,
mais morno e Deus vai vomitar de sua boca. Isso não é uma assembleia, é o Estado Laodiceia, que é o que se encontra hoje, que é todo o cristianismo mesclado, todas as denominações e suas ramificações que o homem fez, e o Senhor do lado de fora, batendo, querendo entrar. Como eu já disse, esse versículo muitas vezes é usado para a pregação do Evangelho, e essa permissão para os evangelistas é possível, né? Mas ele que ele está dizendo ali não é que o Senhor está querendo entrar no coração do incrédulo para salvar, não. Ali é a assembleia mesmo. Aqui não está falando de salvação de pessoas, mas está falando de uma assembleia que andou tão fora da sua posição que o Senhor já não está mais no meio deles. E o Senhor está tratando, então, com um remanescente, né? Eu não acho que é indivíduos aí, então talvez não seja a aplicação da pessoa sendo morna, ou seja, não é nem quente nem frio. Porque jamais o Senhor ia falar, oxalá fosse frio, né? O frio talvez seja o mal. Deus nunca vai falar oxalá ele seja mal. Mas ele está falando de posição de um sistema religioso. Oxalá fosse um ou outro, porque daí fica fácil definir. Mas de pessoas, eu acho que ele não falaria assim. Não sei, isso é a minha opinião. Se alguém tiver mais alguma ideia disso. Quando você estava falando, Ineu, a respeito de a pessoa entender a doutrina e andar. Vocês estão me ouvindo bem? Ontem estava meio ruim a conexão aqui. De entender a doutrina e então andar, né? O Bruce fala várias vezes, né, que eu só vou andar se eu conhecer aonde eu devo andar, né, a que direção eu devo me dirigir. E eu creio também que antes de eu aprender a doutrina, há uma coisa que a gente tem visto, algumas vezes nós falamos aqui, a respeito de João, capítulo 7, versículo 17, que fala assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá da doutrina. Eu estou citando de acordo com a tradução da Bíblia atualizada. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá da doutrina. Então, para eu conhecer da doutrina, em primeiro lugar, a gente já tem falado isso, né? Eu estou sendo repetitivo nesse ponto, mas eu acho que é muito importante, a gente precisa fixar, eu quero aprender a doutrina para quê? Para obedecer a doutrina ou para eu apenas saber da doutrina e se alguém me perguntar, eu sei o que responder. Então, é muito importante, a palavra fala, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a gente pode substituir, talvez, essa frase por alguém quiser obedecer, vai conhecer. Então, eu devo ter o desejo de conhecer, ou melhor, eu tenho que ter o desejo de obedecer. Senhor, Paulo, a segunda pergunta que Paulo fez, Senhor, o que queres que eu faça? Porque no coração dele, ele já tinha resolvido que qualquer coisa que o Senhor quisesse que ele fizesse, ele faria. Então ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Então isso é muito importante, né? Quando a gente abrir a palavra para aprender a doutrina, né? Graças ao Senhor nós temos vários livros que têm nos ajudado a respeito da doutrina hoje, né? A ideia eu estou querendo ler para apenas saber ou eu quero obedecer? Então, aí eu vou obedecer, com esse desejo de obedecer, eu vou aprender e daí eu vou andar. Tem um versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, desculpa eu estar sendo repetido para quem eu já falei isso, mas é muito importante. O Senhor Jesus,
falou no versículo 5, perguntando isso, né, aos escribas, que estavam dizendo que ele blasfemava quanto ao que ele ia fazer, que ele ia curar aquele discípulo, né, aquele paralítico. E ele pergunta, então, né, para os discípulos, onde que está aqui no versículo 4? Versículo 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aí o que acontece? O Senhor Jesus, então, cura esse paralítico, e o que ele fala no final do versículo 6? Levanta-te, em outras palavras, e anda. O Senhor tinha dado agora poder para ele andar. Ele falou, levanta-te e anda. Se a gente continuar no versículo 9, o Senhor encontra na alfândega Mateus. E o que o Senhor fala para ele? Chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, Mateus, levantou-se e seguiu. Então, são essas duas coisas, né? Hoje nós temos a doutrina, quero obedecer, vou aprender, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar. Né? Porque o Senhor poderia ter chamado Mateus e Mateus não ter seguido o Senhor. Ele teve que andar. Né? E várias vezes, na palavra de Deus em Efésios, fala, né, a partir do capítulo 4, várias vezes, andai. Portanto, irmão, rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno. Né? Porque mais à frente fala, e rogo-vos que não andeis segundo a vossa velha vida, enfim. Né? Tem outra pergunta no chat. Fazer mais essa, tem mais uma, né? Mas a pergunta é: existem salvos nessa dispensação que nasceram de novo, serão salvos, mas não serão selados? E aí eu creio, com a pergunta também complementando, e não teriam essa capacidade de andar no Espírito, mas seriam salvos? Dele morrer antes de ser selado, não acontece. Porque se alguém nessa presente dispensação nasce de novo, ao ouvir o evangelho da sua salvação, ele vai crer e ser selado. Essa é a obra completa de Cristo. Agora, Deus não queria iniciar um negócio e que fosse ficar incompleto. O que pode ocorrer é alguém que é nascido de novo, mas ainda não se despertou para o evangelho da sua salvação. Então, ele está em Romanos 7. O conflito de um homem nascido de novo, que tem a nova natureza nele, mas não tem o Espírito habitando nele. Aqui, que nós estamos vendo em Gálatas, é outra situação. É alguém que nasceu de novo, tem o Espírito Santo e quer voltar atrás para servir a Deus pela lei. Então, conflita com a graça e graça e lei não andam juntas. É outra história. E existe também aquele lá de Efésios, aquele que entra em conflito em Efésios lá. Aquilo lá é um crente, aqui, só para entender bem, aqui em Gálatas, é um que nasceu de novo, foi selado, mas quer andar na carne, servir na carne. Aí tem esse conflito. O outro, em Efésios, ele tem o conflito porque ele está andando em espírito. Então, o conflito é nos lugares celestiais. É Satanás acusando a ele diante de Deus. E Cristo defende lá. Entendeu? É totalmente diferente. E Romanos 7 não é um nascido de novo que ainda está em conflito porque ainda não foi selado. Porém, o que nós vemos é que aquele que começou a boa obra vai levar até o fim essa obra.
Então, pode ser que você encontre uma pessoa na Terra, andando aqui, que nasceu de novo, tem a nova natureza, habitando a nova natureza, ele tem as características da nova natureza, mas ele não é selado ainda, ele não se apoderou, não pegou a verdade do Evangelho para ele, falou, é meu, o Evangelho é da minha salvação, eu quero, é meu, e agarrou isso daí. Se ele agarra isso daí, ele crê nesse Evangelho, ele é selado. Isso pode acontecer no último minuto da vida dele e você pensa que a vida inteira ele andou sem ser selado e no último segundo ele foi selado. Mas Deus vai fazer isso. Porque é impossível que Deus comece um negócio e não termine. Entendeu? Deus não deixaria. Ou, se começou o negócio, alguém interrompeu a obra de Cristo. É possível alguém interromper o que Deus está fazendo? Não, de modo nenhum. Então, a resposta é não, impossível isso aqui ser uma pessoa nascida de novo que ainda não é selado, está fazendo andando na carne, fazendo legalismo. Não é isso. É alguém que já tem a liberdade do Espírito. Já tem a liberdade do Espírito. Já anda na lei do Espírito de vida e quer voltar a servir na carne. Para talvez fazer uma melhoria da sua santidade ou para a santificação, ele fazer essas obras. Não, não é por aí que você se santifica. A verdadeira santificação é em espírito. É você andar andar em espírito e você não vai cumprir, você vai se santificar com isso. Você não vai cumprir os desejos da carne. Acho que respondeu, né? Acho que eu também tenho a questão, Lineu, que existem as crianças, né, as crianças que morreram antes da idade irresponsáveis ou aquelas pessoas que são com problemas de raciocínio, enfim, não conseguem discernir as coisas, né? Então, talvez eu acho que até o Bruce ele define essas pessoas como estando a salvo, né? Como estando a salvo, embora que eles não sejam habitados pelo Espírito Santo, né? Não é o caso daquele que teve um novo nascimento, porque o Senhor vai completar a obra, né? Mas são pessoas que estarão a salvo, assim como os santos do Velho Testamento, né? Eles também não pertencem à igreja, não são habitados pelo Espírito Santo, mas eles, talvez assim, talvez uma pergunta que foi feita, se poderia alguém nessa dispensação ser salvo né, eu pensei que eu entendi assim a pergunta. Eu entendo que sim, com relação a essas pessoas, as pessoas que são diante de Deus irresponsáveis por uma questão de capacidade intelectual, tanto uma pessoa, um adulto com problema intelectual ou uma criança, né? Não sei, o que você acha, Lina? A criança que ainda não atingiu maturidade intelectual ou um que tem a deficiência mental, ele nunca vai entender, ele nunca vai chegar ao ponto de falar, eu creio no evangelho da minha salvação, porque ele não tem isso daí. E se ele não tem essa condição, Deus não vai julgá-lo por causa disso, não vai condená-lo por causa disso. Ele realmente vai colocar ele a salvo também, mas numa posição que não é a de corpo de Cristo, entendeu? Mas, pai, eu mesmo tenho, você também tem um filho lá com o Senhor já, entendeu? Deus não vai falar, não, ele não creu no evangelho da sua fé, da sua salvação, ele não vai ser salvo. Não, ao contrário. Ele nasceu e morreu, entendeu? Então, lógico, existe isso daí. Mas eu assumi que a pergunta dizia se alguém que nasceu de novo pode andar na carne. Não. Uma pessoa incapacitada intelectualmente, ela não anda na carne porque ela quer escolher fazer essas coisas. É que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então, é a questão da consciência dela não atingir um padrão que você possa falar, não, ela é culpada pelo que ela está fazendo. A própria lei dos homens faz isso. Ela não condena uma pessoa que tem uma incapacidade mental por atos que ele fez sem saber que ele estava fazendo. Entendeu? A própria lei humana não faz isso, quanto mais Deus. Irmãos, tem mais uma pergunta no chat aqui, voltando para Gálatas, né?
O que seria andar no Espírito na prática? É não andar na carne. Andar em espírito, como eu falei, é o ambiente do cristão. Tá? Você perguntar para um peixe o que é nadar debaixo d'água. Talvez, se ele pudesse responder, ele fala, mas o que você está falando? Isso é o normal. O que você está perguntando? O que é nadar? Como que eu faço para nadar? Eu nado. Como é que você faz para respirar debaixo d'água? Não tem. Tudo é uma questão o ambiente que você vive. Se você creu no Evangelho da sua salvação e é salvo, você vai andar em espírito, porque isso é o normal de se fazer. Porém, se eu quiser desobedecer e for para outro caminho, a minha consciência vai ser apontada. O espírito que habita em mim vai falar tudo isso daí. Interessante, né, irmãos? Essa questão de andar no Espírito. Foi a primeira vez que eu aprendi, e tenho aprendido com o Senhor, né, e com a ajuda dos irmãos também, de que é necessário primeiro conhecer a doutrina, para que depois nós possamos estar capacitados a andar corretamente. Não é possível andar no Espírito se nós não estivermos convictos, né? Nós não permanecermos firmes na doutrina, né? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Então é uma consequência. Quando nós permanecemos firmes em Cristo, na liberdade em que recebemos, a consequência é andar no Espírito, né? E pelo que os irmãos falaram aí, existem 3 maneiras do crente, né, do cristão viver em relação à carne. Ele só tem 3 maneiras. Ou ele pode viver em relação à carne pela lei, né? E essa é uma tentativa errada, uma tentativa frustrada de restringir a carne, porque a pessoa não vai conseguir restringir a carne, pelo contrário, ele vai só alimentar a carne. Uma outra maneira de que o cristão ele pode viver em relação à carne pelo outro extremo, né? Que o irmão até citou nos estudos anteriores da estrada com 2 valetas, né? A vala da direita e a vala da esquerda, que é a libertinagem. É carne do mesmo jeito, porque se eu saio da estrada e caio na vala de um lado, tentando seguir a lei, ou seja, tentando me aperfeiçoar por meio de lei, eu estou exercitando a carne, né? Eu estou vivendo a carne. Agora, se eu for para o outro extremo e cair na outra vala, que é a libertinagem, aí é aquela situação de deixar a carne se manifestar livremente, né? Fazer o que bem lhe aprouver, o que bem lhe agradar. Mas existe uma outra maneira em que o cristão ele pode viver em relação à carne. É através da liberdade do Espírito. Ou seja, a carne ela é restringida pelo poder do Espírito. Então, quando o cristão ele anda no Espírito, né, o poder divino, por meio desse andar, é que simplesmente o livra, né? O livra de ele não cumprir com a concupiscência da carne. É simplesmente uma consequência, né? E aí o andar no Espírito é assim, é você viver de modo digno a vocação, né? Você amar estar com os irmãos, a questão da comunhão, né? E quando você está em comunhão com os irmãos, você faz o quê? Você quer estudar a palavra, você quer aprender mais da palavra, você quer cantar hinos, você quer estar junto, você tem um desejo interior de ir, né? De estar nas reuniões da Assembleia, né? Você tem aquele desejo de ler as Escrituras sempre que o Senhor dá aquele sentimento, né? Meditar nas coisas do Senhor, ocupando a mente com as coisas do Senhor, né? Ver os estudos dos irmãos, né? Ler os livros que os irmãos disponibilizam, orar,
é ter aquele momento íntimo com o Senhor através da oração. Ou seja, é algo que é consequência. Quando nós conhecemos a doutrina e nós andamos no Espírito, nós fazemos tudo aquilo que o andar no Espírito na prática significa, que é estar em comunhão com os irmãos, estar em oração, lendo, buscando ao Senhor e estando junto com os irmãos, desejando e ocupando a nossa mente só com as coisas espirituais. Eu acho que é em Filipenses que fala, né? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisso ocupai o vosso pensamento, nisso pensai. Então, por que muitas vezes tem muitos irmãos, eu acabo ouvindo muitos irmãos falando, olha, eu estou com muita saudade das reuniões, eu estou com muita saudade dos irmãos. Eu vejo que são irmãos que andam no Espírito, porque quando se anda no Espírito, a gente tem automaticamente esse tipo de sentimento, né? E é interessante, né, que antigamente, quando ainda era muito novo na fé, não conhecia ainda, né, a liberdade com que Cristo nos libertou, eu achava que andar no Espírito era, opa, o Espírito vem, puf, opa, agora estou cheio do Espírito, eu vou andar no Espírito. Daqui a pouco o Espírito, puf, ia embora e eu ficava ali na carne. E não é nada disso. Né? Nós somos selados com o Espírito. E o irmão deixou isso bem claro, essa linha divisória. Nós temos o Espírito dentro de nós. Mas o andar no Espírito é algo prático. Né? É algo prático. O Espírito já está aqui. Mas a questão do andar é algo prático que depende da nossa obediência. Né? O irmão falou muito bem, o irmão Luiz falou muito bem. Se eu obedeço a doutrina, eu quero obedecer a doutrina, logo eu ando no Espírito. Ou seja, a minha prática vai condizer com a doutrina a qual eu criei e na qual eu obedeço. Então, basicamente seria isso. Andar no Espírito é fazer a vontade de Deus, né? É ler a palavra, é orar, é estar com os irmãos. É algo que acontece pelo poder de Deus em nossas vidas. O Bruce, no livro dele, define o andar em espírito. Ele diz que é uma expressão, é como uma expressão abstrata, né? Ele fala que andar no espírito é andar no curso diário da esfera em que o espírito age, o espírito de Deus ocupa. Se ocupar com as coisas de Deus. Na realidade, é você estar buscando a palavra, lendo a palavra, orando, cantando hino, buscando a comunhão com os irmãos e querer estar andando nessa esfera. Porque quando a gente começa a atender para o outro lado, usando, como o irmão estava falando, usando da liberdade para fazer a libertinagem, você não está andando em espírito, você está indo para o outro lado da estrada, né? Então, é muito claro isso. Na realidade, é andar no ambiente celestial. Eu me recordo de Enoque, né? Quando Enoque andou com Deus, diz lá nas Escrituras, em Gênesis, que ele andou com Deus e já não era. Ou seja, ele estava aqui na Terra tão próximo de Deus que ou aqui na Terra ou no céu, para ele era a mesma coisa. Ele já estava no ambiente celestial. E ninguém não viu a morte. Ele já foi direto para lá, entendeu? Então, é uma coisa assim, se nós andamos nessa esfera onde atua o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que se interessa, que se ocupa com essas coisas do dia a dia nosso, se nós vivemos a nossa vida aqui buscando essas coisas, estamos andando em espírito. Não é um exercício falar, eu tenho que andar em espírito, sabe? Como é que eu ando? Eu marcho assim, eu faço assim, ando na ponta do pé. Não é um negócio físico. É uma coisa abstrata, mas é andar na esfera. Isso que é andar nesse ambiente onde o Espírito de Deus estaria, né? Queria fazer 2 comentários
do que a gente tem falado hoje, eu achei interessante duas coisas, né? Primeiro, o irmão Lineu citando exemplos, né, de irmãos legalistas, mas na Assembleia. Quão importante é a gente vigiar. Muitas vezes nós que viemos de denominação tendemos a pensar que esse comportamento só tem lá fora, na denominação. E quando chega aqui, pensa que está numa redoma santa, que isso nunca vai invadir. E aí a gente acaba sendo descuidado, não vigiando, e acaba crescendo isso, né, na Assembleia, no nosso meio, esse legalismo, sem perceber. E às vezes tentando combater, como a gente tem falado, da carne, ou então os erros que a gente traz das denominações, querendo combater aquilo, nós nos tornamos legalistas também. Então é interessante ver isso, essa aplicação dentro, não apontar para fora, mas para nós. E o versículo aqui, 13, né, que foi citado também, fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Às vezes, eu vejo alguns irmãos vindo das denominações e tem uma perseguição, né? Porque deixou a denominação, se sentem maus por causa disso, né? Porque os irmãos das denominações acabam falando que eles estão desviados e tudo mais. Só que o interessante é que, às vezes, não é só por causa que a pessoa saiu da denominação que eles dizem isso, mas porque eles estavam lá e, ao saírem da denominação e começaram a se reunir ao nome do Senhor, começaram a ter comportamentos libertinos. Pensaram que agora tudo pode. E aí, ao invés de andar no Espírito, começaram a andar na carne de forma lasciva, né? De forma libertina. E isso dá mau testemunho para os que ficaram lá. A pessoa está lá no sistema legalista, debaixo de muitas regras, e aí o irmão que se diz estar seguindo ao Senhor, se diz ter saído para ir de encontro ao Senhor, faz tudo o que é completamente carnal. Que testemunho seria esse? Será que realmente não está sendo carnal o comportamento da pessoa? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não ir de um extremo para o outro, né, do legalismo de estar debaixo da lei e ir para a libertinagem. E estar realmente no foco, andando no Espírito, que é a única forma de não irmos para um lado nem para o outro, nem para o legalismo e nem para a libertinagem. Como um cachorro que a vida inteira ficou preso num lugarzinho no fundo do quintal de casa e de repente ele sai para a rua e fala: agora eu estou livre, e sai correndo e é atropelado, né? Porque ele usou a liberdade dele do modo errado, né? Ele não conhecia o que era a verdadeira liberdade, né? Mas muitas vezes a gente age assim, a gente fala: bom, já que Cristo morreu pelos meus pecados, todos estão perdoados, o que interessa, o que eu fizer já está perdoado. Isso não é um pensamento de alguém que realmente entendeu o que é a salvação. Na realidade, se ele está pensando assim, ele não entendeu o que é a liberdade que ele tem. Volto a repetir, liberdade, ele foi libertado para poder servir a Deus em liberdade, não a carne. Se você vai servir a carne, você vai tender para a morte, não para a vida. Porque viver na lei do pecado e da morte te leva para a morte. Viver na lei do espírito de vida te leva para a vida. Então, isso não está falando de morte física ou a morte espiritual, nada, mas é moral, né? Moralmente você fica, você cai na libertinagem, você moralmente para Deus você fica, né, sabendo o que está fazendo de errado. Mas não perde sua salvação. Esse é o ponto que a gente sempre tem que frisar, que muitas denominações falam: você fez tal pecado, esse não tem jeito, você vai para o inferno. Pessoas, o Mário que fala sempre isso, muitos que escrevem para ele chorando porque caiu num pecado e falaram: você era colocada fora da Assembleia, e eles falam para ela: você pode fazer o que você quiser na vida agora, porque qualquer coisa que você fizer, você não vai conseguir salvar mais, você não tem mais caminho de volta. É pecado para a morte, entendeu? E isso é terrível. Isso tem alguns fazendo isso, especificamente uma denominação que é a campeã
de perseguir aqueles que abandonam a sua denominação, né? A sua congregação. Tem uma pergunta no chat, eu acho que dá tempo. Fala assim: fiquei perplexa com o exemplo que o Lineu falou. Então, queria saber o que fazer quando irmãos de uma assembleia são subjugados por um irmão que encabeça as reuniões. Este seria uma autoridade e a obediência deveria continuar sem questionamentos, como escrito em Romanos 13? Sem questionamento, não. Você, quando tem alguém, você fala uma vez, duas vezes, e ele continua nessa coisa. Se a assembleia está espiritualmente bem, ela vai disciplinar isso. O que eu falei é quando toda a assembleia está envolvida com essa pessoa e tem um ou dois que veem essa coisa, vê acontecer e fala: o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, porque não é o que o senhor quer, porque tem erro aí, entendeu? Isso não é o correto de fazer. Você nunca deve abandonar, porque o senhor não abandonou ainda. Porque o dia que o senhor falar: eu não estou mais aí no meio, aí você pode sair tranquilo e procurar onde você deve estar indo. Mas enquanto o senhor estiver ali reconhecendo o negócio, você não pode sair porque você acha que está errado, porque você está sendo um legalista fazendo isso. Você está falando que você é melhor do que eles. E o senhor vai cuidar. Você tem que confiar que o senhor vai cuidar dessa assembleia que está numa situação deplorável. Eu falo outra vez. 1 João, aliás, a carta de João, a 3ª João, tem um homem lá, o Diótrefes, que não só quer exercer a primazia entre eles, mas ele impede até de que as cartas que João escrevia para eles, ele não deixava ser lida lá. E não permitia, não recebia os apóstolos, não recebia os discípulos. Existiam irmãos estrangeiros que viajavam pregando o evangelho, quando eles passavam por lá, não deixavam entrar nessa assembleia de Diótrefes. E existia um lá naquela assembleia que ele falava que era o Demétrio. E Demétrio tinha testemunho até desses que eram seguidores de Diótrefes. Por que Demétrio não punha Diótrefes para fora? Porque ele não tinha força para fazer isso, porque toda a assembleia parecia que estava dominada por aquele homem. Mas o senhor estava ali ainda, então ele continuava ali. Até o ponto que o senhor chegar e ele vai cuidar disso aí. A hora que ele puser a ordem no negócio, todos vão ver claramente o que tem que ser feito. O que eu quis dizer com isso é que, quando o estado de uma assembleia não é bom, fica difícil você disciplinar ou colocar impor qualquer disciplina. Aí você tem que confiar no Senhor, não se submeter ao mal. Lógico, eu estou falando de coisas assim, não estou falando de coisas abertas, né? Se, por exemplo, tem a prática de adultério ali, pode parar, tem que colocar fora mesmo. E se a Assembleia se negar a colocar fora, esse irmão que está vendo isso, ele pode comunicar com outras assembleias que têm comunhão, falar: está acontecendo isso no meu meio. Outra assembleia pode ver: o que está acontecendo aí? Os irmãos, tomem cuidado. E se continua, uma assembleia vendo isso, ela pode simplesmente falar: nós não temos uma comunhão com tal assembleia, porque ela não julga o mal no meio dela. Mas é questão de assembleia a assembleia, não individual. Uma pessoa naquela assembleia fala assim: o senhor não está mais no meio de vocês, eu vou embora, vou para outro lugar. Não. Se outra assembleia vê que existe o mal e ela declarar: o mal ali está a tal ponto que nós não podemos ter comunhão com essa assembleia, o senhor sela o negócio aqui na terra, tá? E sela no céu também. Acabou. Você pode estar livre para ir embora. Mas, não livre para ir embora, mas você está livre para não estar indo mais lá sem ser uma divisão. Você não está fazendo uma divisão. Eles abandonaram o terreno de reunião. Se uma assembleia como um todo abandona o terreno de comunhão, e o Senhor mostra isso claramente, porque outra assembleia vai lá e vê como é que está a coisa, e avisa com os irmãos, conversa, e não tem negócio, e aí você vê que eles não vão tomar essa decisão, a assembleia pode muito bem dizer: nós não temos mais nada com vocês. Como já aconteceu, uma das grandes divisões no século retrasado foi a divisão de Plymouth. Era um irmão que era o cabeça de uma doutrina, uma má doutrina, em que negava coisas da humanidade de Cristo e tudo mais, e chegou a um ponto que começou a haver divisões ali, e contendas entre eles ali, e o irmão, uma assembleia vizinha, viu o que estava acontecendo, tentou conversar, eles não arredaram o pé. O irmão falou assim:
eu não tenho mais nada a ver. O irmão, a assembleia, aquela assembleia, falou, nós não temos mais nada a ver com essa assembleia. E pararam. E antes de que isso acontecesse, um grupo ali do meio saiu e começou a reunir em outro endereço. E aí, aquela assembleia passou a ser os Irmãos Abertos de hoje. Tem também a questão de que todos nós somos responsáveis, né? Cada um daqueles que faz parte de uma assembleia local é responsável pelo estado espiritual da assembleia, né? Eu não posso colocar que o estado espiritual da assembleia é por causa dos irmãos tais A, B ou C, né? Na verdade, o estado de uma assembleia é mais ou menos o estado de cada um dos irmãos, né? E é interessante que o que pode ser que tenha acontecido, né, naquela assembleia que é mencionada em 3 João, é que talvez os irmãos, né, ali estava Demétrio, né, que era um irmão fiel, né, mas pode ser que outros irmãos começaram a andar de uma forma talvez um pouco mais carnais e pelo lado, né, vamos dizer assim, por aquilo que o Lineu falou, né, pelo lado da libertinagem. E aí se levantou esse irmão, né, pelo lado do legalismo, tentando resolver o problema dos libertinos com o legalismo, né? Então isso é um problema grave também, né? Porque uma coisa não resolve a outra, né? O que resolve é você andar em espírito, né, dirigido pelo Senhor, julgando a carne, tanto a carne legalista como a carne da liberdade, né? E com isso, e se cada um na Assembleia fizer essa parte, o que vai acontecer? O todo vai haver o mesmo pensamento, né? O que Paulo fala, né? Ligais todos a mesma coisa. Ele está dizendo assim, que todo mundo pense a mesma coisa, que todo mundo ande no mesmo caminho, com os mesmos objetivos, né? Então, muitas vezes, quando começa a haver a divergência de objetivos, né, divergência de pensamentos, né, é a oportunidade onde os legalistas vão aparecer e os libertinos, né, vão aparecer, e é onde vai começar o problema. Tem um livro do Bruce que eu aconselharia quem quiser saber mais sobre a Assembleia, porque apesar de ele tratar de um assunto específico dos Irmãos Abertos, esse livro, Os Irmãos Abertos, ele analisa doutrinariamente por que eles falam que estão reunidos ao nome do Senhor e por que eles não estão, na realidade, ele mostra. E no fazer isso, ele dá muitos princípios de disciplina e de intercomunicação de assembleias ou interrelação de assembleias, uma assembleia com outra assembleia, porque é um assunto muito delicado. Porque a gente sabe que a doutrina especifica que, a gente vê na palavra de Deus, que uma decisão tomada por uma assembleia deve ser honrada por todas as assembleias, ainda que seja uma decisão errada. Isso é difícil de engolir, né? Mas é verdade. Se uma assembleia decide colocar alguém fora da comunhão erradamente, isso é ligado nos céus. Não está dizendo que o céu aprovou isso daí. Mas como uma decisão deve ser respeitada por todas as assembleias, e se a assembleia que fez a decisão errada, Deus vai cuidar com ela, e ela vai ter que aprender o erro que fez. Então, e ele fala de todos esses assuntos, é um livro que vale a pena ler. Você aprende muito sobre a inter-relação entre irmãos numa assembleia e entre assembleias também. Outra pergunta aqui no chat, acho que é a última, nosso tempo também. Como fazer com irmãos mais novos que querem ficar exortando as irmãs ou irmãos? Se é em espírito, tudo bem. Se é na carne, tudo mal. Geralmente, uma pessoa nova que fica querendo exortar, deve tomar muito cuidado a Assembleia e chamar aos bons sentidos, ao bom senso dessa pessoa. Porque exortação é o tipo da coisa que, para você chegar ao ponto de ser capaz de exortar, você tem que ter uma bagagem de experiência do que você está falando. Não é teoria. Exortação
não é derramar a teoria que eu aprendi ali, lendo um livro de fulano de tal, ou livro de tal. Não é isso. São experiências da vida cristã, as coisas que eu aprendi, as duras penas. E eu estou falando, olha, irmão, eu gostaria de falar para você, cuidado, porque já passei por esse caminho aí e me dei mal. Isso é uma exortação válida. Você está falando de uma coisa que realmente aconteceu e você teve que aprender do Senhor. Então, um jovem que está sempre ocupado em exortar todo mundo e querer falar, botar ordem na casa, eu digo o seguinte: não confiem na carne nem um segundo. Ela não serve para nada. Se é em espírito, leva ao Senhor. O Senhor, às vezes, pode falar, sim, por meio de uma pessoa jovem e tudo mais. Mas não é o normal. O normal é que a exortação é uma coisa que parte do espírito, mas também existe alguma coisa de experiência cristã, de vida cristã, para poder chegar ao ponto de exortar. Principalmente se a pessoa é nova e exortando um velho ainda. O que eu já vi acontecer também. Um jovem querendo ir lá exortar um irmão que está há muito tempo reunido. Falar, você está fazendo errado, tal coisa e tal coisa. Aqueles que vêm, quer mudar tudo, quer fazer tudo do jeito que ele acha que é melhor, entendeu? O melhor jeito de fazer uma coisa é o jeito do Senhor, e não o que eu acho que é certo. Porque, geralmente, eu vou dar com os burros na água quando eu vou querer fazer a minha vontade ou impor o meu grande senso de organização que eu tenho. Isso daí, se é natural, serve para ser numa empresa, serve para você usar no seu trabalho, mas não serve para a Assembleia. Experiências naturais, talentos naturais, não servem para a Assembleia. Para a Assembleia é só aquilo que vem pelo Espírito. Deu nosso horário. Se algum irmão puder orar para a gente encerrar. Vou orar então, vou dar graças então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo nesta noite, a respeito da Tua Palavra, que essa palavra possa encontrar um solo fértil em nossos corações e em nossas mentes, que possamos aprender mais de Ti e que tudo isso que nós temos ouvido, lido e aprendido, que seja algo prático em nossas vidas. Te pedimos que possamos conhecer cada dia mais a sã doutrina, para que, a partir disso, possamos obedecê-la e andar no Espírito conforme nós lemos hoje. Senhor, por tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.